Deus tremendo. Esse Deus é maravilhoso, querido. E nós estamos aqui nesta manhã adorando a Ele. Como é bom louvar o Senhor, como é bom estar na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E em seguida, pastor Mailton Sabino estará aqui ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Aproveite esse momento para adorar a Deus, para entrar na presença do Senhor. Aproveite esse momento, você e sua família, para colocar a sua casa diante da presença de Deus. Um Deus que tudo pode fazer, um Deus que é grande, um Deus que pode dominar e controlar as nossas vidas, porque Ele tem a solução de tudo em nós. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
e céu. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Esse ambiente, Aldifas, só um pouquinho. Glória a Deus, que bênção, né? Presença de Deus abençoada, como o apóstolo Paulo sempre frisava, distante em corpo, mas juntos em espírito. A gente pode sentir a presença de Deus, porque em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos em espírito, nessa convicção que nós somos um em Cristo Jesus, que o que nos une é o Espírito de Deus, e o Espírito Santo que está presente aí, ele é o próprio Deus, ele é a onipresença de Deus aí na sua casa, na sua família, onde você está, e nós estamos nesse mesmo Espírito, por isso somos um. E nesse Espírito eu queria te convidar a abrir sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, nós vamos ler somente 3 versículos do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 3, verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada, muito marcante do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, e que transpassou os séculos e chegou até os nossos dias, e até hoje tem servido para nós como referência de nossa conduta, de nossa postura como cristãos. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos acerca desse texto, para que nós venhamos aplicar em nossas vidas as lições que o apóstolo Paulo nos traz, especificamente nessa parte do texto onde a igreja estava enfrentando alguns desafios, alguns ensinos contrários à palavra de Deus, alguns falsos mestres que estavam aparecendo e tentando enganar as pessoas, enganar o povo de Deus. E ali o apóstolo Paulo traz essa lição, essa conclusão, depois de ter falado acerca desses falsos mestres, chamando-os de cães, e falando para que nós estejéssemos acautelados, para que a igreja estivesse acautelada acerca de todas essas profecias, de todos esses ensinamentos que nada tinha a ver com o propósito de Deus para o seu povo, com o propósito de Deus para a sua igreja. Então, eu queria, junto com os irmãos, estarmos avaliando essa conclusão desse texto, né, do capítulo 3. Na verdade, a conclusão vai ser no verso 20 e 21, ela começa aqui no 12, mas ela vai concluir mesmo no verso 20 e no verso 21, onde ele fala, olha, a nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria está nos céus. Mas aqui, ele traz o cerne da explicação, ou da orientação, ou do alerta acerca daquelas pessoas, daqueles enganos, né? E muita coisa parecia que aquelas pessoas, aqueles mestres estavam certos, mas na verdade eram cães devoradores, enganadores. E nós vivemos um tempo não muito diferente, em meio a tanta tribulação, tanta dificuldade que nós temos visto aí nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, profetadas para todo lado, ensinamento para todo lado. Agora aparecem cientistas
sem ter algum dia sentado no banco acadêmico, aparecem todo mundo que sabe de tudo, tantas receitas, tantas orientações e tantas discussões e disputas e enganações e por aí vai, na tentativa de tirar o seu foco daquilo, do propósito e do sonho de Deus para a sua vida, do sonho de Deus para as nossas vidas. E eu queria aprender um pouco com o apóstolo Paulo, que quando passou por aquelas dificuldades ali, a igreja de Filipenses, o apóstolo Paulo traz essa direção através desse texto, através dessa carta, e especificamente eu queria me limitar a esse texto que está no capítulo 3, verso 12 até o verso 15, e um pouquinho do verso 20 e do verso 21, né, que ele vai falar acerca da nossa pátria. E nós aprendemos muitas coisas importantes e que se nós pegarmos essas lições desse texto e aplicar em nossas vidas, certamente nós seremos bem-sucedidos, bem-aventurados no propósito que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Então eu gostaria de compartilhar um pouco com você acerca desse texto, desse momento que o apóstolo Paulo está passando e essas orientações através dessa carta que ele passa para a igreja de Filipenses e que até hoje pode ser aplicada em nossas vidas de forma bem prática. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui está no verso 12, que ele diz assim, olha, prossigo para alcançar aquilo que também fui alcançado. Isso demonstra o quê? Convicção. Eu sei o que eu preciso fazer. Não que eu tenha recebido, mas eu prossigo para conquistar. Isso é convicção. Você precisa ter convicção daquilo que você vai fazer. Você tem que ter convicção de onde você vem e para onde você vai. Você precisa ter convicção de quem é você, do chamado de Deus para a sua vida. E o apóstolo Paulo nos traz uma direção aqui, dizendo, olha, a primeira coisa que vocês precisam ter convicção daquilo que eu estou falando com vocês. Vocês precisam ter convicção de que vocês têm um chamado especial. Vocês precisam ter convicção de que a nossa pátria está no céu. Quando eu descubro a minha origem, eu descubro o meu destino. Quando eu sei de onde eu venho, quando eu reconheço de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Eu preciso identificar na minha vida aquilo que eu entendo que é o chamado de Deus, que é o propósito de Deus. Eu preciso conhecer os projetos de Deus acerca da minha vida. Eu preciso ter um relacionamento com Deus para que a partir desse relacionamento que eu tenho com Deus, eu me identifico, eu me encontro em Deus. Às vezes as pessoas buscam tantas coisas procurando o seu se encontrar e passam a vida inteira perdida, porque não existe uma realização, não existe uma convicção de quem eu sou e onde eu quero chegar, se primeiro eu não me encontrar em Deus, se primeiro eu não me relacionar com o Senhor e perceber quem eu sou em Deus. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Você precisa descobrir quem você é, onde você se encaixa no propósito e nos desígnios de Deus. Existe um propósito para a sua vida. Você não é fruto do acaso. Você tem um chamado específico. Você foi criado com um objetivo de cumprir um propósito de Deus. Você não nasceu por acaso na família que você está. Você não nasceu por acaso, você não foi do nada, não saiu do nada e não chegou a lugar algum. Não, você foi criado por Deus e plantado onde você está, para que você possa dar um fruto e para que esse fruto permaneça. Você é especial diante de Deus. O lugar onde você foi colocado para cumprir um propósito de Deus. Sabe essa família que você faz parte, que tem problemas? Sabe essa casa que muitas vezes não está do jeito que você gostaria? É porque você está ali para cumprir um propósito de Deus.
Tenha certeza disso. E o apóstolo Paulo, na conclusão, ele vai falar assim, olha, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa era a convicção de que Paulo tinha. Eu sei de onde eu venho, eu sei para onde eu vou. Eu conheço a Deus não de ouvir falar, mas de ter uma experiência com Ele. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele tem me colocado e eu sei onde eu quero chegar. Nós temos que ter essa convicção e o apóstolo Paulo, ele retrata essa convicção dizendo, olha, prossigo para conquistar. Não é que eu posso conquistar, pode acontecer, talvez não. É porque eu vivo por fé. Porque quando eu vivo por fé, eu tenho convicção onde eu vou chegar. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez, esse momento tão difícil, eu não consigo ver o que vai acontecer ainda, mas pela fé eu já consigo contemplar lá na frente, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde eu quero chegar. Jó 19, 25, ele vai dizer, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós precisamos ter essa convicção que Jó tinha. Essa mesma convicção tem que estar plantada dentro do nosso coração. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que tudo isso que está acontecendo tem um propósito. E eu como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos atentar para isso. O que nós estamos aprendendo com tudo isso? Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, o que você tem, qual a sua avaliação de tudo isso? Nós precisamos buscar em Deus a sabedoria do alto, para discernirmos acerca de todas essas circunstâncias onde Deus quer me levar. Nós precisamos mudar de padrão, nós precisamos chegar em outro nível, mas para chegarmos a esse outro nível, nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, prossigo para conquistar, mas prossigo para conquistar o ápice. Ele vai chamar aqui de perfeição. Eu quero chegar a esse nível de perfeição, ainda que nessa vida eu não consiga chegar ao nível de perfeição, eu prossigo para isso. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje, que eu sou hoje. Eu sei que eu ainda não consegui alcançar aquilo que eu gostaria, mas eu também sei que eu não sou aquilo que eu era antes. Eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que buscar em Deus esse conhecimento de mim mesmo, do projeto de Deus acerca de mim. Quando eu tiver essa convicção, nada pode me parar. Quando você tiver essa convicção, nada poderá te parar. Nem para o meu ministério, nem para o meu chamado, nem para a minha formação acadêmica, nem para a minha vida profissional, nem na minha família. Porque quando eu tenho essa convicção, nada que está do lado pode me atrapalhar. Segundo ponto importante aqui que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, no verso 13, não julgo havê-lo alcançado. Insatisfação com o momento. Não posso me acomodar. Insatisfação é o contrário de comodidade. Não dá para acomodar. Não pode parar. Não dá para ficar parado esperando. Há muito tempo atrás tinha um desenho de Ana Barbera, né? Que é Lipe e a hienazinha, Red, né? Red. A hiena, né? Do tempo de vocês, né? Isso aqui, hoje eu estou isolado aqui. O Carlos não está aqui hoje, Fernando não está aqui, César não está aqui, seu Valdivino, né? Não estão aqui. Aí não tem com quem compartilhar essas coisas de antigamente, só está menino novo.
E a gente fica perdido quando a gente vai falar sobre essas coisas. Ei, Carlos, estou sentindo sua falta, viu? Não tem ninguém aqui para a gente conversar sobre Duran Kid, sobre o Zorro de antigamente, né? Mas tinha um leãozinho, né? O Lipe, e tinha a hienazinha. E o leão sempre empolgado. Vamos fazer, cheio de projetos, cheio de sonho. E a hienazinha sempre tinha uma frase: ó vida, ó azar, ó sorte. O tempo todo reclamando, murmurando, né? E cômoda, parada. E o leão: não, vamos fazer, a coisa vai acontecer. E nós temos aí no nosso tempo, as hienas do nosso tempo, né? Parada, não querendo progredir, né? Reclamando de tudo, dando desculpa para tudo. Pastor Aldifas estava lembrando essa semana, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada, se especializa em dar desculpa, em encontrar culpado. Nunca é ele mesmo, nunca é ele mesmo. É aquela velha história, né? É o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Mas quando é com a gente, não é bem assim. Foi outro culpado, eu não falei, não foi isso, a história não foi essa. Nunca assume. Mas está sempre o tempo todo murmurando, reclamando, encontrando um culpado. Se especializa nisso. Mas Paulo aqui está falando da insatisfação comigo mesmo. Eu preciso atentar, eu preciso estar insatisfeito, eu preciso bater os meus recordes. Eu preciso buscar um aperfeiçoamento, melhor ainda. Eu preciso avançar, eu não posso ficar parado. Essa insatisfação, ela é o contrário da comodidade. Não dá para se acomodar. Mas agora está todo mundo parado, vou aqui esperar para ver o que vai acontecer. Começa a projetar. Tem tantas coisas que podem ser realizadas nesse tempo. Às vezes chega no final do dia, a gente percebe que a gente não fez quase nada. Porque o dia é pouco, é curto, e Deus tem nos dado uma oportunidade desses dias. Existem aí cursos online que você pode fazer, se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para você fazer. Tem como fazer muita coisa, né? Na verdade, as 24 horas do dia se tornam poucas para aquilo que nós podemos fazer durante esse tempo. Eu tenho sempre, ou eu estou ali me relaxando, assistindo um filme, eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que ter meu tempo de oração, eu tenho que ter meu tempo de leitura da palavra, de ouvir bons pregadores, de ter um tempo de comunhão com os meus. O que eu estava percebendo é que eu estava tão agitado nesse tempo de reclusão, que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estava ali lendo a Bíblia, preparando os textos, e o negócio chama a atenção. A gente ouve um pregador, um homem que a gente percebe a ação de Deus na vida dele, e aí você fica empolgado. Quando você olha no relógio, 3 horas da manhã. Eita! Muita coisa pode ser feita. O que eu não posso é ficar parado, né? Eu não posso ficar satisfeito com o que eu estou produzindo. Eu tenho um chamado de Deus, tem muita gente que depende de mim. Olha, naquilo que eu fui alcançado, fui conquistado por Cristo, né? Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Aquilo que me alcançou não pode parar em mim. Aquilo que te alcançou não pode parar em você. Aquilo que Cristo fez por você, o grande amor de Deus que nos alcançou, não pode parar em nós, não pode parar em você. É isso que eu prossigo, eu tenho um chamado. Eu estou insatisfeito quando eu avalio a minha vida, quando eu avalio as conquistas que vieram através das minhas ações, eu percebo que eu poderia fazer muito mais. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, em síntese, vai dizer que a nossa referência é Cristo. No meio dessa nuvem
de multidão de testemunhas, firmar o seu olhar somente no autor e consumador da sua fé. Jesus é o nosso referencial. A prova de que eu fui alcançado pelo amor de Deus é amar as pessoas. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor de Deus que morreu por nós, logo nós devemos dar a vida uns pelos outros, muitas vezes abdicar daquilo que eu acho importante, mas por amor ao outro, eu preciso me dedicar exclusivamente a isso, com esse objetivo, focar no objetivo. Eu preciso produzir mais. Eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho produzido. E aí eu vou me aperfeiçoando, eu vou progredindo com o grande objetivo de continuar com aquilo que um dia me alcançou. Você precisa dar continuidade. As gerações vindouras dependem de você. Sabe por que hoje você foi alcançado por esse grande amor? Porque antes de você, muitas pessoas dedicaram suas vidas por amor a esse evangelho que hoje nos alcançou. Não seja ludibriado, não seja ludibriado pelos cães que o apóstolo Paulo acautelai-vos dos maus obreiros, da falsa circuncisão, do engano. Mas estejam atentos naquilo que Deus tem proclamado, naquele evangelho que um dia nos alcançou, o verdadeiro evangelho que liberta, que cura, que salva, que transforma. Terceiro ponto, dedicação. Verso 13 e verso 14. No verso 13 vai dizer avançar, e no verso 14 vai firmar na palavra prosseguir. Avançar, prosseguir. Quando a gente olha para um atleta e a gente vê um atleta através das grandes mídias, quando ele ganha uma medalha olímpica, é muito bonito, a gente vê aquilo ali e até aplaude. E eles fazem suas dedicações, suas dedicatórias. E a gente olhando ali, a gente não conhece a história daquele atleta. Aparentemente, é muito fácil. No ano passado, na última Olimpíada, Bolt, né? A gente vê vencer com a facilidade. Mas ninguém conhece a história. O quanto foi difícil ele alcançar esse nível, esse patamar de atleta que quebra recordes, que ganha medalhas. E o apóstolo Paulo ele faz um pouco essa comparação. E tudo isso nasce da dedicação. De não se conformar, mas se dedicar 6, 8, 10 horas por dia, com o objetivo daquele dia ali, ele alcançar o ápice, que é a quebra do recorde, que é a medalha olímpica. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para as coisas da eternidade e não queremos nos dedicar, nem como um atleta que está atrás de algo corruptível. Algo que quando o fôlego dessa vida cessar, encerra junto com ele. Talvez ele será lembrado, mas as suas conquistas vão ficar nisso aí. Mas nós não queremos nos dedicar em algo que é eterno. Paulo vai falar assim, olha, nossa pátria é nos céus, né? O qual o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Existe um corpo glorificado, nós estamos falando agora de eternidade. Mas nós não queremos nos dedicar. Na primeira dificuldade nós estamos esmurecendo.
Estamos falando, ô vida, ô sorte, é porque eu nasci numa família muito pobre, ou porque eu nasci numa família problemática, ou porque eu nasci num lar destruído, e eu começo a encontrar desculpas, mas não quero me dedicar, não quero acordar cedo e dormir tarde, dedicando aquilo que eu acredito de fato. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não paro, eu prossigo, eu avanço. Isso é dedicação. Identificando o seu chamado, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos dedicar a esse chamado. Eu me lembro, não me recordo exatamente o ano, mas ali por volta do ano 2000, 2001, eu identifiquei, eu tive algo tremendo. Lá em São Luís de Montes Belos, a gente estava no seminário. Deus falou tremendamente comigo naquilo que Ele estava me preparando, me chamando para eu fazer. E o testemunho é um pouco longo, não dá para contar, mas numa outra oportunidade. E ali eu identifiquei o meu chamado. E quando eu cheguei de lá, desse seminário, eu falei, agora eu quero me dedicar, eu quero fazer uma graduação na área teológica. Um amigo disse para mim assim, olha, eu já estava trabalhando já há algum tempo na área agrícola, eu sou técnico agrícola, e ele disse para mim, não faça isso, vai fazer agronomia, que é onde você vai ganhar muito dinheiro. E eu disse para ele, olha, isso aí para mim não tem valor, isso aí já passou. Eu me descobri, eu me encontrei em Deus. E eu sei que dentro da teologia eu vou agregar muitos valores dentro do meu chamado. E eu abracei essa causa ali e Deus falou comigo tremendamente. E eu comecei a me dedicar, a me aperfeiçoar naquilo que Deus tinha me chamado para eu fazer. Porque eu entendi o meu chamado. Entendi o meu chamado. Eu não estou dizendo para você que você tem que abrir mão da sua vida, né? Esse foi o tratamento que Deus teve comigo e a convicção que o Senhor colocou no meu coração. E eu busquei essa dedicação a partir de 2002, se não me falha a memória, 2002. E comecei a buscar conhecimento para que eu pudesse ter bagagem, para que eu pudesse desenvolver o ministério do qual eu fui chamado. Para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com os irmãos dessa palavra, que hoje com as mídias, com as redes sociais, a gente não dimensiona mais, não tem como mensurar quantas pessoas estão sendo alcançadas hoje por essa mensagem. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que existe um propósito na minha vida, e a partir dali eu comecei a me dedicar, porque eu sabia que Deus tinha algo de especial para a minha vida. E aí nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós não podemos parar, nós não podemos estagnar. Mas são tantas notícias temerosas, tantas notícias que as mídias têm trazido para nós. A qualquer momento vai acabar tudo e as profecias têm chegado. Olha, sabe por que você está confuso? Porque você não tem convicção. O que traz confusão é a falta de convicção. Por isso o apóstolo Paulo começa trazendo uma convicção, agora uma insatisfação com os limites alcançados. E aqui ele está dizendo, você está insatisfeito? Então se dedique mais. Porque a dedicação é o contrário da acomodação. E por fim, nós vamos concluir dizendo, Paulo vai dizer, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho uma direção, eu tenho um alvo. Você tem um alvo, você tem direção. Você não saiu do nada para chegar em lugar algum. Você tem uma direção de Deus, você tem um alvo específico, né? Eu tenho convicção que eu tenho um alvo, né? Paulo fala, olha, eu tenho convicção de quê? Do alvo. Eu tenho convicção do alvo.
Então, a gente vai ver que ele está focado naquilo que ele foi chamado para fazer. Eu preciso estar focado naquilo que eu fui chamado para fazer. Eu tenho que estar focado nos meus objetivos. Você tem objetivos. Você tem metas. Porque assim, o Senhor acredita em você e acredita em mim. Deus acredita em nós, que nós podemos fazer a diferença. Nós somos os remanescentes desse tempo. A gente vê uma história interessante na Bíblia, a história de Neemias, que vem na reconstrução dos muros, e Sanbalate, Tobias e Gósen, tenta de todas as formas tirar a sua atenção, e ele reconstrói os muros e não deixa brecha nenhuma. E agora vai reestruturar Israel, e eles querem tirar a atenção e falam, olha, eu estou realizando uma grande obra que eu não posso parar. No capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, tinha um homem chamado Jairo. Esse homem teve a sua filha enferma e foi à busca em Jesus para a solução do seu problema. Só que durante essa caminhada, a sua filha morre. E aqueles homens vieram de imediato avisar Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus despreza aquelas palavras e abraça, coloca a mão no ombro de Jairo e de Jairo, não, somente creia e sua filha. Sabe, queridos, aquelas pessoas vieram para abalar a fé de Jairo. Aquelas pessoas vieram para destruir o projeto de Jairo. Aquelas pessoas vieram trazer notícias que abalariam, que fariam com que Jairo desistisse do seu grande propósito, que é buscar Jesus para que a sua filha pudesse ser curada. Muitas pessoas vão tentar de todas as formas impedir que você continue no seu projeto, que você... Situações adversas vão aparecer. Tipo de levante vai acontecer. Mas eu quero te trazer uma palavra nessa manhã. Somente creia. E nada poderá impedir que você alcance o propósito de Deus. Nada poderá impedir que você chegue e alcance a soberana vocação, o chamado que Deus tem para você. Se posicione, tenha convicção, esteja insatisfeito com o seu posicionamento, com o que você alcançou, se dedique mais e tenha certeza, você tem algo certo, você não é fruto do acaso, Deus te chamou e Deus te capacita. Abra o seu entendimento para isso. Nesta manhã especial eu quero orar com você, que você possa refletir nessa palavra, que essa palavra possa encontrar morada no seu coração e que a partir dessa manhã você possa ter a convicção que Deus tem um chamado soberano e que nada pode impedir de você chegar onde Deus preparou para que você estivesse lá. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, mediante a exposição da Tua palavra. Deus, que cada pessoa individualmente, em cada lar neste momento, Deus, possa ser alcançado, Deus, por essa palavra. E que essa palavra, Deus, seja como uma semente em seus corações, que encontra um solo fértil, Deus, e possa produzir 30, 60, 100 vezes por um. E que todas as pessoas, Pai, todos esses irmãos que nesta manhã, não por acaso, mas porque o Senhor preparou, para que estivesse aqui ouvindo essa palavra, Deus, possa nesta manhã tomar um posicionamento, Deus, e ser convicto, Pai, da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor abençoe e que a graça dele seja superabundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.
Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar. Nós oramos nesta manhã, ó Deus, por cada família, cada pessoa que pôde ter a oportunidade de ser ministrado por esta palavra, Senhor. Que possamos continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Que possamos continuar avançando, Deus. Queremos orar aqui, Senhor, por cada família, pelos pedidos de oração que foram feitos nesta manhã. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que cada família seja impactada pela Tua presença. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, te agradecendo, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, ó Deus, em nosso meio, em nossas vidas, em cada lar.
Nós oramos ao Senhor para que este chamado de Deus continue vibrante no nosso coração e para que a cada dia, Senhor, a nossa fé se renove em Ti e que possamos caminhar na Tua presença, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer, querido. Nós vamos encerrar esse momento tão especial aqui, mas que você continue cultuando e adorando ao Senhor, Deus, na sua vida. Nós queremos Te agradecer por estar aqui conosco, participando desse momento tão especial. Que você e sua família seja impactada por esta palavra. Hoje, domingo, nosso culto de celebração, e quero lembrar a você que esta palavra será reprisada à noite, e nós teremos um momento muito especial também de culto ao Senhor. Quarta-feira, sementeira, sexta-feira, às 20 horas, estudo bíblico da palavra do nosso Deus. Vamos terminar com mais essa canção novamente, esse refrão tão maravilhoso. Eu agradeço a você por esse momento tão especial. Siga-nos no YouTube, siga aí no Facebook, nas páginas das redes sociais da igreja. E nós estamos aqui porque somos uma igreja, uma família. Estende suas mãos aí na sua casa, onde você está. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua igreja, não só agora, mas para todos sempre. Quem crer diga amém e vamos adorar o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.